Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 5.4, exercício número 32. Vamos ao enunciado. Calcule a integral. Integral de 1 a 4 da função raiz quadrada de y menos y dividido por y quadrado dy. Bom, antes de realizar essa integral, a gente vai ter que fazer uma simplificação para torná-la aí de forma que tenhamos funções primitivas para realizar a integral. Então, a gente pode fazer a simplificação dividindo aqui, a gente tem no numerador dois termos e um único denominador. Então, podemos separar em duas frações. Então, vamos reescrever essa integral como sendo integral de 1 a 4. Aqui, o y elevado, a raiz quadrada de y, eu vou escrever como y elevado a meio, que é a potência aqui de dentro, 1, e dividido pelo radical aqui de fora, que é o 2, que fica oculto. Aí, esse primeiro termo dividido por y quadrado, aí menos, aí o segundo termo, que é o y, dividido por y quadrado. Isso daí, integral em dy. Reescrevendo, simplificando, a gente tem aqui integral de 1 a 4. Aqui, mesma base, subtrai os expoentes. Y elevado a meio, né? Dividido por y quadrado é y elevado a meio menos 2. Meio menos 2 dá menos 1,5, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 2, tá? 3 dividido por 2, menos 1,5. Aí aqui a gente tem o y na primeira potência e o y na segunda potência, a gente pode cortar 1, aqui fica sobre o y, né? 1 sobre y, e eu não vou reescrever como y menos 1, já vou mostrar para vocês. Por quê? Porque agora a gente vai ter a primitiva para cada um dos termos. Porque a primitiva para esse termo aqui, esse primeiro termo, a gente tem que é uma função potência, é a integral de x elevado a 1n, né? Aí, dx, a integral desse termo é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante. Só que o n tem que ser diferente de menos 1, que nesse caso aqui, se eu reescrever lá em cima, o y ficaria elevado a menos 1. A integral para 1 sobre x dx, ou seja, quando n é menos 1, a gente tem aí que é o ln do módulo de x, mais uma constante. Então, para esse termo aqui, a gente vai utilizar essa primitiva, tá? Que é quando o expoente aí fica elevado a menos 1. Então, aplicando aí a integral, aqui a integral desse termo, a gente tem aí que vai ser y elevado a menos 3 sobre 2, que é menos 1,5, com mais 1 dá menos meio. Então, fica menos meio dividido por menos meio. Aí aqui fica menos 1 sobre y, ou seja, 1 sobre x, né? A integral fica o ln do módulo da variável, que nesse caso a variável é o y. Aí aqui não coloca constante porque a gente tem limite de integração. Temos uma integral definida, então uma integral que vai de 1 a 4. Aí aqui a gente se reescreve, esse 2 vai lá em cima, aí fica negativo, o 2, aí dividido. Esse y elevado a meio, vou escrever embaixo como y elevado a meio positivo, y elevado a meio é raiz quadrada de y, então fica menos 2, raiz quadrada de y, menos o ln do módulo de y, variando de 1 a 4, tá? Simplifiquei primeiro aqui, para depois substituir. Então, vamos ter menos 2 sobre o limite superior, primeiramente, raiz quadrada de 4, aí menos o ln de 4, aí aqui agora menos o limite inferior, então a função vira mais, então fica mais, aí 2 sobre a raiz quadrada de
1, que é o limite inferior, e mais o ln do limite inferior, que é o limite ln de 1. Então, a gente tem aqui, esse ln de 1 vai cortar, porque é 0, né? Aí aqui fica mais 2. Aqui a gente tem raiz de 4, que dá 2. 2 simplifica com 2, fica menos 1 aqui. A gente tem mais 2, menos 1, dá 1 positivo. Então, isso vai ser igual a 1 menos o ln de 4, né? Que é o ln de módulo de 4, que é igual a ln de 4. Então, temos aí que esse é o resultado da nossa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!